da moda, a busca incessante por tendências e luxo muitas vezes encobre uma realidade sombria: a exploração do trabalho escravo. Marcas famosas no Brasil já foram flagradas, explorando mão de obra em condições desumanas, muitas vezes em oficinas terceirizadas envolvendo imigrantes vulneráveis. Mas a questão vai além das fronteiras nacionais. A gigante do comércio eletrônico Shein foi denunciada por práticas análogas à escravidão, revelando um custo humano alarmante por trás das roupas que vestimos. E não para por aí. Marcas de luxo internacionalmente aclamadas como Gucci, Saint Laurent e Dior foram acusadas de conivência com trabalho escravo na Índia, revelando os segredos obscuros por trás de suas cadeias de produção. No episódio de hoje, vamos adentrar nas entranhas da indústria multibilionária da moda, expondo verdades desconfortáveis e questionando o preço que estamos realmente dispostos a pagar pela moda que tanto consumimos. Prepare-se para descobrir quais marcas estiveram envolvidas nesses escândalos e como isso impacta o mundo ao nosso redor. Antes de adentrarmos ao episódio de hoje, gostaria de agradecer sua companhia. Se ainda não nos conhece, somos um projeto experimental com a missão de simplificar informações, explicando os intricados mecanismos envolvidos em temas como lavagem de dinheiro, diversos tipos de crimes e todas as ações associadas a essas práticas ilícitas. Nossos episódios trazem algumas reflexões. Espero que vocês gostem. Na indústria da moda, por trás das vitrines reluzentes e das etiquetas de luxo, há uma sombra obscura que assombra a dignidade humana. Desde os confins das oficinas clandestinas no Brasil até as fábricas na Índia, trabalhadores são submetidos a condições desumanas em nome do fast fashion e do glamour das grandes marcas. Em solo brasileiro, marcas renomadas como Animale, Zara, M-Officer, Brookfield Donna, Renner, Marisa, Pernambucanas, Lely Blanc e Bobo foram expostas por práticas que remontam à escravidão contemporânea. Imigrantes bolivianos e outros trabalhadores foram flagrados em jornadas exaustivas, condições degradantes e submetidos a uma vida de miséria, enquanto as peças que produziam eram vendidas a preços exorbitantes nas lojas. Vamos falar sobre cada uma dessas marcas e sobre os motivos pelos quais foram expostas e denunciadas? Auditores fiscais do trabalho flagraram, em setembro de 2017, imigrantes bolivianos explorados pela marca Animale. Eles recebiam uma média de R$ 5,00 por peça, vendida por até R$ 698,00 nas lojas da marca. Os costureiros subcontratados trabalhavam mais de 12 horas por dia e dormiam no mesmo local, enfrentando condições precárias e riscos de incêndio. 6 anos antes do caso anterior, em agosto de 2011, equipes de fiscalização trabalhista flagraram pela terceira vez trabalhadores estrangeiros em condições análogas à escravidão na produção de roupas para a Zara, do grupo Inditex. As irregularidades incluíam contratações ilegais, trabalho infantil, jornadas exaustivas de até 16 horas diárias, condições degradantes e proibição de deixar o local de trabalho. A investigação começou durante uma fiscalização anterior, em maio do mesmo ano, na qual 52 trabalhadores foram encontrados em condições similares. Já em novembro de 2013, uma operação resgatou um casal de bolivianos e seus 2 filhos que trabalhavam em condições análogas à escravidão na produção de peças da M-Office, em uma confecção em São Paulo. A casa onde viviam não tinha condições de higiene e não havia espaço adequado para a alimentação. Em maio de 2014, outra ação libertou 6 imigrantes bolivianos que estavam submetidos a jornadas exaustivas e condições degradantes em uma oficina que também produzia para a marca. Outro caso inclui 5 bolivianos encontrados em condições análogas à escravidão em uma oficina quarteirizada da Brookfield Donna, marca de luxo do grupo Via Veneto. Entre eles estava uma adolescente de 14 anos. Eles trabalhavam mais de 12 horas por dia e viviam em condições degradantes. A empresa se recusou a prestar qualquer tipo de auxílio aos trabalhadores, o que, segundo os auditores fiscais, os deixou em uma situação famélica. Há quase 10 anos, em novembro de 2014, a Renner foi responsabilizada por autoridades trabalhistas pela exploração de 37 costureiros bolivianos em regime de escravidão contemporânea. O flagrante ocorreu em uma oficina terceirizada em São Paulo, onde os trabalhadores viviam em condições degradantes,
cumpriam jornadas exaustivas e algumas estavam em situação de servidão por dívida. A empresa foi responsabilizada também por aliciamento e tráfico de pessoas, de acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro. Ainda falando de exploração de imigrantes, em março de 2010, 16 bolivianos e um jovem peruano foram encontrados em condições análogas à escravidão em uma pequena oficina em São Paulo, fabricando peças para a Marisa. Nenhum deles tinha carteira de trabalho assinada. Cadernos dos empregadores mostravam cobranças ilegais de passagens e despesas, indicando tráfico de pessoas, além de endividamento por descontos indevidos. Salários abaixo do mínimo foram registrados. A fiscalização aplicou 43 autos de infração, totalizando R$ 633 mil em multas. Já em abril de 2011, uma confecção na zona norte de São Paulo foi flagrada explorando 16 pessoas bolivianas em condições de escravidão contemporânea na fabricação de roupas para a marca Argonau, da Pernambucanas. Os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas, servidão por dívida e um ambiente degradante, recebendo em média R$ 400 por mês para uma carga horária de mais de 60 horas semanais. 2 adolescentes estavam entre as vítimas. Esse não foi o único caso envolvendo a Pernambucanas, que já esteve associada a outro flagrante em setembro de 2010. Por obstante, uma fiscalização realizada em junho de 2013 resultou na libertação de 28 pessoas que produziam peças para a grife Lely Blanc, em 3 oficinas clandestinas diferentes, incluindo uma adolescente de 16 anos. Eles recebiam entre R$ 2,50 e R$ 7 por unidade costurada. As peças eram vendidas por até 100 vezes mais. Todos os resgatados eram bolivianos e alguns estavam aprisionados por dívidas. Além de escravidão, a fiscalização identificou também tráfico de pessoas. Infelizmente, a exploração não se limita às fronteiras brasileiras. Na China, gigantes como fast fashion como Shein foram acusadas de pagar migalhas a costureiros que trabalham em condições desumanas. Documentários como Untold Inside the Shein Machine revelam um cenário assustador de punições severas, jornadas extenuantes e desrespeito às leis trabalhistas locais. A Shein respondeu às denúncias afirmando que leva a sério todas as questões da cadeia de suprimentos e iniciará uma investigação. A empresa destacou seu código de conduta rigoroso, mas as evidências levantadas levantam questões sobre a eficácia dessas políticas. Será que o preço barato vale mesmo a exploração humana? Ou melhor, quanto custa a exploração humana? Nem mesmo marcas exorbitantemente caras, denominadas de luxo, fogem de práticas exploratórias de acordo com investigação promovida pelo jornal The New York Times. De acordo com a investigação, grifes como Gucci, Saint Laurent e Dior terceirizam a produção de suas peças, incluindo o delicado bordado manual na Índia. Por trás do glamour das passarelas, esconde-se uma realidade sombria de jornadas exaustivas, salários ínfimos e condições de trabalho desumanas. Uma investigação do The New York Times revelou que artesãos em fábricas indianas são explorados em condições que lembram a escravidão, apesar da preciosidade de seu trabalho. Essa situação alarmante evidencia a falta de transparência na indústria da moda de luxo, muitas vezes percebida como imune a tais abusos. Mesmo com programas de sustentabilidade, as grandes empresas do setor enfrentam críticas por permitirem essa exploração. O projeto Uttan, iniciado em 2014, busca melhorar as condições de trabalho na Índia, mas conforme relatado, ainda não é suficiente. Marcas como LVMH e Kering, detentoras das principais grifes, comprometeram-se a mudar essa realidade, mas reconhecem que a jornada será longa. É fundamental reconhecer o trabalho artesanal, porém jamais às custas da dignidade humana. A moda deve ser bela por dentro e por fora, garantindo condições de trabalho adequadas para todos os envolvidos em sua produção. A exposição dessas práticas abomináveis desafia a noção de que a moda de luxo é imune a tais problemas. Mesmo com programas de sustentabilidade e promessas de mudança, as grandes holdings enfrentam críticas por permitirem essa exploração desenfreada. É hora de trazer à luz as injustiças e garantir que a moda seja bela por dentro e por fora. Transparência, justiça e respeito pelos direitos humanos devem ser os pilares sobre os quais a indústria da moda se ergue. É preciso garantir que cada costura, cada bordado seja feito em condições dignas,
respeitando a humanidade daqueles que dão a vida às peças que adornamos. Agradeço você que ouviu esse episódio até aqui e te convido a refletir sobre o impacto que podemos ter quando nos unimos para preservar a beleza e a liberdade das maravilhas que compartilham esse planeta conosco. Siga-nos no Instagram, @Caixa2 Mercado Paralelo, para acompanhar nossas publicações, deixar comentários e feedbacks. Nos vemos em breve.